Irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui convosco esta noite. Convido vocês para nós ler a Bíblia logo, depois nós vamos falar alguma coisa. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo de número 57 ou 58. Estou feliz de estar aqui. Parece que já era a quarta vez que eu estou pregando aqui. Domingo eu vou estar pregando aqui de novo, irmãos. Vocês vão acabar enjoando comigo aqui, mas... E nós vamos fazer tudo que o Senhor Deus quer que nós façamos. Quem encontrou Atos capítulo 7, versículo 58? Podemos ler? E disse assim: e expulsando-o da cidade, e apedrejavam, e testemunha depuseram a sua veste aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocavam, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite, não é por um acaso que estamos aqui. O Senhor conhece cada crente que entrou aqui esta noite, e também me conhece também. O Senhor falou comigo durante o dia, pela manhã, e eu fico feliz de ter ouvido a tua voz. Que o Senhor Deus continue falando com a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Podeis assentar. Quero que agradecer aos irmãos por reverência à palavra do Senhor. Agradecer ao irmão Manel por ter ligado para mim, me chamado para estar convosco esta oportunidade. Agradecer a Deus pela vida também da minha mãe, e que oram por mim. Hoje a gente conversamos alguma coisa até, e ela fica muito feliz de saber o que está acontecendo, o que aconteceu e como Deus trabalhou. E como nós viemos aqui para poder pregar, eu vou aproveitar que tem meia hora para poder pregar, e eu vou começar logo, porque eu estou pregando desde de manhã hoje. Eu estava tirando leite e estava pregando. E confesso para vocês que tem momento que a gente está lá, é como se tivesse uma multidão de pessoas. E o mais interessante é que parece que tem uma multidão de anjos perto da gente. Há uma comunhão, há uma presença de Deus. E o mais interessante, eu não sei como que os irmãos vivem, como que os irmãos fazem. Mas quando eu estou trabalhando, lá onde eu trabalho, não tem um som ligado, não tem nada, apenas é o barulho do que eu faço. Sou vaqueiro tirador de leite. Enquanto eu estou tirando leite, o barulho que está acontecendo ali é só gado gritando, e ordenha trabalhando, e eu também trabalhando. Mas eu confesso a vocês que eu não estou ali. Parece coisa que eu estou muito longe dali. A mente está trabalhando em muitas áreas, principalmente na Bíblia. E é o momento que Deus começa a falar comigo: prega sobre esse assunto, fala com a minha igreja alguma coisa. E o mais interessante é que quando eu terminei todo o trabalho, eu peguei, tomei um banho, fui deitei um pouquinho, e quando eu deitei eu sonhei um sonho muito assim estranho. E quando eu sonhei aquele sonho, no finalzinho do sonho, alguém falou assim: o que adianta? O que vocês possam fazer por mim? E quando falou assim, eu perguntei: qual é o seu nome? Ele disse: o meu nome é Lucifer. Eu peguei naquele momento, Deus me deu autoridade e me disse assim: olha, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré repreende e pode fazer alguma coisa para você. E eu acordei pulando da cama. E eu passei o resto da tarde assim. Parece algo diferente acontecendo. E quando eu lia esta passagem bíblica, me chamava muita atenção. Fala sobre um homem que era cheio do Espírito Santo. Mas para que viesse a acontecer essa passagem, teve que acontecer muita coisa antes. Quando Jesus começou a agasalhar os crentes da época,
começou a chamar os apóstolos, começou a pregar o evangelho. Lá Jesus começou a operar milagres e maravilhas. E nas operações que Jesus estava operando, pessoas que estavam endemoniadas, Jesus chegava e dizia simplesmente: sai dele, e logo saía. Pessoas que estavam doentes, Jesus chegava e dizia: a sua fé te salvou. E a multidão foi acompanhando e foi juntando e aglomerando muita gente. Mas Deus tem os seus planos de trabalhar. Jesus não veio para ficar aqui na terra eternamente, Ele veio aqui para poder morrer na cruz do Calvário, para abrir uma porta de salvação para nós. Mas chegou o momento então, pegaram então Jesus, mataram Jesus. E os apóstolos então ficaram sem saber o que fazer. E naquele momento que os apóstolos ficaram sem saber o que fazer, aparece então um jovem. O nome dele na época era Saulo. Um homem que ele tinha 4 idiomas. Ele tinha estudado e era jovem, estava terminando pelas histórias que a gente lê. Acabamos de entender que ele acabava a sua faculdade, pegava o seu diploma e ele ia executar então o trabalho dele. Então o que acontece? Jesus morrendo, colocaram Jesus no túmulo e colocaram uma pedra na porta e colocou um soldado para tomar conta, porque alguém poderia roubar o corpo de Jesus e dizer que ele tinha ressuscitado. Mas eles não sabiam que Jesus era a ressurreição e a vida. Aleluia! Eles pensavam que estavam mexendo com o homem normal. E se ele morresse, ficaria morto. Mas ao terceiro dia, aquela pedra foi removida e Jesus ressuscitou. E Jesus saindo dali, então e começou a perseguição entre os apóstolos. E quando chega no começo do livro de Atos, lá fala sobre a descida do Espírito Santo. E quando os crentes estavam reunidos, desceu o Espírito Santo, vários foram batizados com o Espírito Santo e receberam a autoridade de Deus para pregar esse evangelho. A autoridade que está sobre a minha vida, de pregar aqui esta noite, dizer para você, irmão, Deus é fiel para salvar a sua vida, sua família e libertar a sua casa. Porque Ele libertou a minha casa, Ele libertou a minha vida, Ele transformou meu passado em uma nova criatura e me deu para mim esta oportunidade aqui hoje, falando com você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nada podemos fazer. E de repente, eles estavam então com medo. Mas o que aconteceu é quando nós estamos muito bem, tranquilo, nós não preocupamos, nós não vamos à igreja, nós não oramos. Alguém liga para nós, pede: ô irmão, por favor, me ajude em alguma coisa. Não posso, nós estamos acomodados. Mas chegou o momento, Jesus morre, os apóstolos ficam inseguros. E Saulo então começa a perseguir e começa então a matar crente. Começa a matar os apóstolos. Começa então a pegar as irmãs da época também e matar as irmãs também. Chegou um certo dia que ele então pegou um dos apóstolos e arrastou pelas ruas. E as coisas foi ficando difícil. Mas o interessante é que estava muito calmo e a coisa apertou. E os apóstolos começaram a sair, começaram a fugir. E nessas fugas que eles fugiam, quando eles chegavam, onde chegavam, eles começaram a pregar o evangelho. E de repente alguns dos apóstolos foram para Damasco para lá pregar o evangelho. E aqui então começa. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Eu fico pensando assim, irmão Manel, como que seria a vida daqueles homens naquele tempo? Porque hoje, às vezes, nós oramos para alguém que está doente e a pessoa não fica doente. Nós queremos ver pessoas ser salvas e às vezes falamos com eles e não querem a nossa palavra. Às vezes nós chegamos e queremos passar tudo que estamos sentindo para as pessoas e as pessoas não dão o mínimo crédito. E aquelas pessoas chegavam e diziam: eis que Deus está com você. A pessoa recebia algo, eis que Deus vai fazer isso, e Deus fazia. Então, irmãos, hoje nós ficamos olhando, os pregadores às vezes pregam, às vezes com muita facilidade, ou muita coisa fácil. Mas eu quero dizer para você esta noite, para mim estar aqui esta noite, custou um preço muito caro. Foi preciso de Jesus morrer na cruz do Calvário, abrir os seus braços e derramar a Deus sua última gota de sangue, para que eu pudesse estar aqui hoje. Aleluia! Às vezes alguém começa a até dizer: é fácil alguém pregar se o seu celeiro está cheio.
É fácil alguém pregar se a saúde está completa. É fácil alguém pregar se a família está completa. É fácil pregar se tudo está tudo bem. Mas eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, Estevão não estava nada bem. Você está melhor do que estava Estevão no seu mundo normal. Mas uma coisa que Estevão tinha era comunhão com Deus. A comunhão de Estevão era tão grande que ele chegou a dizer: eis que eu vejo o Filho do Homem sentado ao lado do Pai. Irmãos. E aquelas pessoas que estavam olhando não gostavam de ouvir isso. Às vezes alguém olha para você e diz assim: essa pessoa aí diz que é crente, mas ser crente desse jeito, eu não quero ser. Mas também não é crente de jeito nenhum. Ah, se for para poder eu fazer dessa forma, eu não vou fazer. Mas não fazem nada. Vou quero dizer para você esta noite, bom você ter vindo aqui esta noite. Porque às vezes você está achando que está muito difícil. Bom quero dizer para você, Estevão, um homem próximo de Deus, cheio do Espírito Santo. E chega um momento que ele fala algumas coisas de Deus. E de repente alguém arranja falsa testemunha para poder acusar Estevão. E chega um momento que essa falsa testemunha acusa Estevão. E as pessoas pegam Estevão. Estevão é apedrejado. Agora você imagina, quando alguém é morto, tudo bem, mas é apedrejado. Mas enquanto ele está sendo apedrejado e levado para fora da cidade, ele lá vai. E quando chega no final, ele disse: Pai, não impute esse pecado sobre essas pessoas, mas receba o meu espírito. Irmãos, eu não engano vocês não. Tem hora que eu estou sozinho, eu fico pensando, vai ser uma coisa muito boa, porque aqui não é fácil, tudo é complicado e difícil, mas quando Deus está na nossa vida, as coisas ficam mais fáceis. Às vezes eu converso com pessoas que estão vivendo uma vida até fácil, mas psicologicamente estão destruídas, não tem nada que possa fazer. E às vezes, se você for falar com eles: olha, o negócio com você, o seu negócio é você e Deus, é simplesmente, é só você começar a buscar a Ele que Ele vai resolver algo na sua vida. Às vezes a pessoa diz para você, você fala assim: é porque você tem isso, porque você tem aquilo, porque você faz isso, e eu não sei fazer nada. Mas eu quero dizer para você esta noite, Deus quer pegar as pessoas que não sabem de nada mesmo. Deus quer pegar as pessoas que é incapaz. Deus quer essas pessoas que dizem: olha, eu não posso, eu não dou conta. Porque Ele quer fazer de você um guerreiro capaz, um guerreiro que tem condições de fazer algo para Ele. Porque nos últimos dias a gente está vendo muitas coisas que estão acontecendo. Porque muitas pessoas estão dizendo: sou crente, estão dizendo: sou pregador. Mas quando você vai para um lugar oculto e começa a conversar, são pessoas que estão longe de Deus. Mas quando nós estamos perto de Deus, o Espírito de Deus está perto de nós. E a glória de Deus fala conosco. É por isso que eu estou aqui esta noite. Porque esse mesmo Espírito que estava na vida de Estevão comunica comigo. E quando esse Espírito comunica com a gente sente bem, sente uma paz, a gente sente tranquilidade. Às vezes as coisas não estão fáceis, mas nós não preocupamos, porque a própria Bíblia diz: não precisamos preocupar com amanhã. Simplesmente o amanhã não pertence a nós. Mas o dia de hoje é o dia de nós estarmos preparados, porque Jesus pode voltar hoje. Se Jesus voltasse hoje, como você estaria nesta noite para encontrar com Ele? Irmão Derli, não sei como eu estaria. Mas como você tem algo em sua vida, tem uma consciência, você sabe como você está. Como Estevão estava ali. Se fosse uma pessoa que não tivesse aquela comunhão com Deus, ele ficaria desesperado. Eu não quero morrer, eu não posso morrer. Mas ele disse: Pai, receba o meu espírito. Ele estava hiper preparado, porque ele sabia que Deus estava na vida dele. Então o que acontece? Deus balançou aquele lugar. E as pessoas daquele lugar começaram a entender que Deus realmente era um Deus que mudava as histórias. Era um Deus que fazia progresso na vida das pessoas. E quando isso parecia se achar bem para o rei da época, morte de Estevão, os crentes sendo açoitados, Jesus morto,
Ah, então vai acabar com essa raça de crente, então. Não vai mais, essa pessoa vai ser extinto daqui. Então nós vamos agora dar para Saulo toda a autoridade para que ele acabe realmente com esse povo. Até aí Saulo estava simplesmente arrastando crente, matou alguns crentes. Mas a partir de agora, lá está escrito assim, e Paulo expirava morte, ódio, e ele foi até o rei e pediu carta de ordem, de autoridade, para ir para Damasco, para buscar os crentes que estavam lá, e disse assim, olha, se encontrar alguém desta seita, vai ser preso agora e vai trazer e vai ser morto. Mas sabendo você nesta noite, que um dia Jesus encontrou com você, não sei se foi numa segunda, se foi numa terça, se foi numa quarta, ou numa quinta, ou numa sexta, ou se foi num sábado, ou foi domingo, mas Jesus encontrou com você. Aonde você lá ia, Jesus encontrou e te pegou e falou, não, é por aqui. Volta, meu servo, porque eu preciso de você na minha obra. Se nós parássemos aqui e falasse assim, vem aqui, irmão, contar o que era a sua vida anterior. Você tinha muita história ruim, mas Jesus foi lá e pegou você, e trouxe você, transformou você, encheu você da tua graça, e hoje você está aqui. Não é porque você é bom, e nem você merece, mas é porque Deus, Ele te escolheu, Ele te amou primeiro, agora é preciso nós amar Ele também. Então Saulo muito revoltado, eu faço assim, tem hora, irmão, que eu estou sozinho, e quando começamos assim a fazer as meditações bíblicas, a gente começa a ver um homem valente, um homem cheio de autoridade, um homem cheio de letras, um homem estudado. A escola que ele estudou foi a escola de Gamaliel, a melhor escola da época. Hoje nós vamos falar assim, fulano então está estudando para poder uma medicina, ele vai formar um doutor, não vai ser mais crente. Ele está estudando alguma coisa lá e vai formar alguma coisa, não vai ser crente. Pensando eles que estão num grau tão alto, mas o apóstolo Paulo era muito mais que esse pessoal todinho. Era uma pessoa qualificada. Deus, irmão, não trabalha com qualquer pessoa. Ele pega a pessoa, deixa ele lá na faculdade, lá ele aprende, mas Deus pega ele depois e leva para a faculdade dele. E Deus começa a trabalhar na mente dele, e coloca a Bíblia dentro da cabeça dele, no coração dele. Ele, como médico, está ali fazendo a cirurgia, e de repente ele vê a mão de Deus sendo estendida, como muitos médicos já testemunharam, dizendo, isso foi um milagre, porque a medicina não tinha conta de fazer. E assim, irmãos, Paulo com aquela autoridade toda, com aquele orgulho todo, pensando que era a pessoa que ia destruir os crentes, e de repente saindo com a sua comitiva para Damasco, pensou, agora sim, vai chegar a minha vez, digamos assim, o meu nome vai se destacar mundialmente falando como um soldado que acabou com o mundo evangélico da época. Mas Deus, irmãos, é o Deus que gosta dos crentes, aleluia. Quando alguém arma alguma coisa para você, Deus está lá na frente para desarmar. Aleluia. Quando Deus, Ele quer que você seja livre de alguma coisa, Ele usa o profeta, Ele fala, olha meu filho, não passa lugar assim, não vai lá mais. E de repente você não vai, de repente você sabe a história que aconteceu. Aqui do Rio Maria mesmo, eu me lembro de uma irmã que vinha, parece que de Goiânia para aqui, e quando chegou na rodoviária, o ônibus que ela ia pegar, chegou um pouquinho atrasado, aquele ônibus foi embora, e ela ficou muito indignada, ficou muito triste. Pegou, comprou a outra passagem para o próximo ônibus. Não foi 1h30, chegou a notícia, aquele ônibus que saiu daqui capotou e morreu um punhado de pessoas que estavam naquele ônibus. E aquela irmã foi livre, porque Deus tinha guardado ela para não estar naquele ônibus. E de repente, irmãos, a pessoa pensa, mas isso aí não é normal. Irmãos, Deus cuida dos seus. Você está pensando que Deus não está cuidando de você? Você está pensando que Deus te abandonou? Você está pensando que Deus esqueceu de você? Negativo, irmãos. Quando nós pensamos que Deus está longe, é o momento que Ele está mais perto de nós. É o momento que Ele chega e abraça nós e diga, filho, eu te amo e vou te dar vitória. Aleluia! E quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos, aqui Estevão morre. E deixou essa passagem para nós hoje refletir um pouco sobre ela. E deixou uma situação em que deixou um homem mais valente e com mais garra para poder perseguir os crentes.
Mas o interessante, irmãos, é que quando ele vai na estrada, no caminho de Damasco, a Bíblia diz que lá vem eles, e de repente parece um clarão do céu. Aleluia! E aquele homem cai por terra. E a Bíblia relata que quando aquele homem levanta, ele estava cego dos 2 olhos. Mas como um homem valente, um homem de garra, ele não aceita. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Jesus disse: duro és para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aleluia! E ele então entendeu que ele estava falando com o dono dos crentes. Saulo então até ali, irmãos, era um homem valente, um homem que queria destruir. E a partir de então, ele começou agora a ser levado pelo amor das pessoas. E ele perguntou: o que eu faço? Você vai, quando chegar ali em Damasco, você vai na rua direita. E quando chegar na casa ao lado direito, lá tem um homem. Aleluia. Aqui, irmão, que é o segredo. Nós às vezes pensamos que acabaram, não tem mais jeito. Mas tem mulher, tem homem cheio do Espírito Santo. Tem homem que tem condições de pregar o Evangelho com ousadia e com graça. Tem mulher que está preparada para fazer a obra do Senhor como é preciso. E nós ficamos aí pensando que acabaram. E de repente Jesus vai lá e fala com Ananias assim: olha, vai vir ter com você aqui Saulo. E você vai orar por ele. Diz: Senhor, não pode, Senhor. Esse homem é bravo demais, esse homem mata os crentes tudo. Ele falou: não, eu já encontrei com ele. Aleluia. Ele vai ser, aleluia. Esse vai ser um instrumento nas minhas mãos. Vai levar a minha palavra aos poderosos. Vai levar a minha palavra a quem precisa de ouvir. Então, irmãos, agora aquele homem valente, ele agora é conduzido, alguém levando ele. Imagina, irmão, que de repente você é o valentão, e de repente alguém tem que pegar você e você lá vai aí, com medo de andar. De repente você está sujeito a qualquer coisa. E quando ele chega lá, o profeta de Deus estava lá. E quando ele entra lá, o profeta olhou para: olha, Saulo, o Jesus que esteve com você lá na estrada, aleluia, ele esteve comigo aqui. E ele me falou assim, que era para me orar por você. Aleluia! E quando ele entendeu, ele disse: então, ore. E quando Ananias orou, a Bíblia diz que caiu dos olhos deles como se fosse escama. Não disse de quê, mas como se fosse escama. E Saulo voltou a ver. E a partir de então, o que aconteceu com esse valentão que queria destruir a igreja de Jesus, que queria destruir os crentes, que já tinha matado algumas pessoas, caiu de joelho com a cara no chão. E a Bíblia diz que ele passou 3 dias sem comer, sem beber, orando, lamentando e clamando a Deus. E Deus visitou ele e ele foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia! E Paulo agora, que era Saulo, se torna Paulo, começa então a receber as ordens de Jesus. E quando você começa a ler Bíblia, quando você começa a estudar a Bíblia, o tanto de livro que esse homem escreveu, o tanto de epístola que esse homem escreveu, para que hoje pudesse estar eu aqui, pregando essa palavra com ousadia, com tranquilidade, e dizendo para você que no nome de Jesus Cristo, se você estiver doente, vai ficar curado esta noite. Aleluia! Que em nome de Jesus Cristo, se você está com um problema que parece que não tem solução, vai ser solucionado. Mas como será isso? Eu não sei, mas o trabalhar de Deus é grande. Quando acordei nessa parte do dia, pelo que aconteceu, eu pude entender logo depois que tem pessoas que estão dessa forma, caçando um jeito de até mesmo chegar em mim ou em alguém e dizer: você não pode fazer nada. Mas quando eu respondi da forma que respondi,
Não foi que eu queria responder, mas foi da forma que o Espírito Santo respondeu. Quando eu pulava na minha cama, eu pulava falando de mistério com Deus. Eu pensei, Deus, quanto tempo que eu não falava de mistério? Irmãos, é bom demais estar na presença de Deus. Eu senti a glória de Deus naquele momento. Então aqui nesta noite é um momento que nós podemos juntos entender que Deus tem algo a fazer nas nossas vidas. Eu não sei como tem passado você, mas Deus, Ele tem algo para você. E quando então Paulo recebe então os mistérios de Deus na vida, ele começa a fazer a obra do Senhor como era preciso. E hoje nós estamos com tantos milhões de crentes espalhados no mundo. Quantas pessoas, quantas armações que tentaram fazer para destruir a igreja, mas não conseguiram. Por que não? Porque o dono dela é Deus. E quando o dono dela é Deus, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que pega o filho que está nas drogas e traz para a igreja, é aquele que pega o marido que não quer ser crente e está nas drogas e traz para a igreja, é aquele que pega a mulher que não quer mais nada com nada e traz para a igreja, e quando chega aqui dá um banho nele com o sangue dele, liberta ele, purifica ele e transforma a vida dele, e o mundo começa a olhar e começa a ver o que valia esse cabra, o que valia essa mulher. Mas agora é um instrumento na mão de Deus. Nós não vamos pregar mais, nós agora vamos ficar de pé e vamos orar. Eu acho que não precisa pregar mais. Aleluia. Quem está feliz, contente? Quem sente que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida? Quem acredita que o Espírito que estava na vida de Saulo pode agora visitar você? Quando ele estava lá, ele recebeu o Espírito Santo, recebeu a transformação, porque eu vejo que aquilo que aconteceu com ele foi um espírito quebrantador. Nós precisamos de viver uma vida quebrantada, viver uma vida humilde. Às vezes pessoas começam a querer se exaltar porque às vezes cantam um pouquinho, porque às vezes arranham um pouquinho a Bíblia, porque às vezes tem uma oratória mais bonita, às vezes tem uma voz melhor, às vezes não tem vergonha de falar na frente, e às vezes acham que são melhor do que aqueles que às vezes têm um pouco de vergonha e têm dificuldade. Eu quero dizer para você nesta noite, quanto menos nós aparecer, melhor é. Jesus aparecendo em nossa vida, as coisas mudam. E não é só na nossa vida, é na vida das pessoas. E quem estiver perto de nós sente muito bem, gosta e sente algo diferente. Eu tenho certeza que tem pessoas que às vezes pensam, olha, eu sou crente há muitos anos, e eu estou em busca dessa bênção, e não tem acontecido. E por que não tem acontecido? Será que é porque eu não presto, ou porque eu não tenho valor, ou porque eu sou pior do que A, ou pior do que B? Não, deixa eu te falar com você esta noite. Deus não vai te completar 100% aqui não. Deus vai deixar você meio termo. Porque se Deus completar eu aqui 100%, irmão, nunca mais eu volto aqui nessa igreja. Nunca mais eu vou ser crente. Mas enquanto eu sentir dependente dele, eu estarei correndo para a casa do Senhor. Eu estarei correndo para os pés do Senhor em oração. Eu estarei lendo Bíblia, eu estarei fazendo alguma coisa. Porque eu sei que sem Ele nada sou e nem nada posso fazer. Então é isso, irmãos. Por isso você às vezes não recebeu ainda algo que você tem pedido. Mas eu não te desanime. Se for alguma coisa que Deus achar que você precisa realmente, Ele pode te entregar agora. Porque Ele é dono da prata, dono do ouro. Ele é dono da vida. Ele é dono da saúde. Ele disse, seu filho, eu saro, eu mato, faço viver. Não há quem escape da mão. Operando eu, quem impedirá? Então, se Deus quiser operar, irmão, não tem esse negócio não. Ah, eu sou isso. Não, Deus opera na hora que Ele quer. E com quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser também. Então, irmão, vamos orar. Senhor, eu agradeço a Ti por ter estado aqui neste momento. Tu sabe, Pai, o aperto que eu tive todo dia de hoje. Mas o Senhor conhece e sabe, Pai, por que eu fiquei assim. E porque, Deus, Tu manifestaste em mim, Senhor, de uma forma estranha, Senhor. Fizesse com que, Pai, eu entrasse na dimensão espiritual. E saísse, ó Pai, mistério de minha boca. Pai, eu não sou digno, Pai, de nada, Pai. Mas eu te peço nesta noite, visita cada crente.
Aqui tem irmãos, ó Pai, que trouxe notícia, Pai, de esposas doentes, de pessoas que não estão bem. Seja, Pai, qual for a doença agora, vai lá, Senhor, visita aquela senhora agora, aquela irmã. Cura, Senhor, liberta para a glória do Teu nome. E aqui no meio de nós, Pai, o que está perturbando, ó Pai, seja jogado por terra. Desperta esse povo, ó Pai, para orar, para glorificar, para ler a Tua palavra, para encher do Teu Espírito, para junto comigo, ó Pai, nós adorarmos a Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.